Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4, com essa alegria, com motivos que o Espírito Santo nos dá para sorrir, para aprender. João, capítulo 4, eu vou ler o versículo 42, eu coloquei um tema muito bacana nessa mensagem que diz, alcançando o próximo nível. Diga comigo, alcançando o próximo nível. Nós alcançamos o próximo nível de diversas formas, alcançamos e também levamos pessoas, incentivamos pessoas, inspiramos pessoas a alcançar o próximo nível. E eu quero ler o testemunho de uma mulher que se encontrou com Jesus, estava num nível bem baixo, e alcançou um nível bem alto por causa da presença de Jesus, e eu já quero começar declarando sobre a igreja, Jesus vai te colocar no nível alto, lugares altos de relacionamento, lugar alto de intimidade, nível alto para que Ele possa fazer em você, e através de você aquilo que é da vontade dEle. Essa noite o Senhor escolheu para que a gente possa subir de nível na presença de Deus. Quem quer subir de nível na presença do Senhor aí? Então olha só, disseram à mulher, João 4, 42, você nos acompanha aí na tela, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Olha que interessante, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos Jesus, e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa mulher, conversando com as pessoas da sua parentela, do seu país, da sua casa, uma história muito conhecida, a mulher samaritana, ela levou e inspirou essas pessoas a alcançar um próximo nível. O nível zero, de antes era zero, nem conheciam Jesus, nem sabiam quem era Jesus, para reconhecer que Ele era o Salvador do mundo. É interessante nós pensarmos apenas para nível de reflexão, que o próximo nível nem sempre é o nível de cima. O próximo nível nem sempre é um passo à frente. O próximo nível nem sempre é algo melhor. O próximo nível pode ser descida, pode ser abaixo, pode ser retrocesso. O próximo nível pode ser um passo atrás. Porque a gente aprende, e eu gosto muito de falar sobre isso, que se não estamos melhorando, nós estamos piorando. Se nós estamos parados, igual um imóvel parado, uma casa parada, fechada, começa a enferrujar, começa a deteriorar, começa a queimar lâmpada, começa a faltar óleo na maçaneta, a casa parada, ela vai ficando deteriorada. E assim como nós que cremos que somos templo do Espírito Santo, se estamos parados, estamos piorando. Então vamos declarar nessa noite que o próximo nível que o Senhor vai nos levar é mais perto dEle, é mais perto do alto, é mais perto da vontade dEle para nós, quem crê e quem quer essa palavra. Então o próximo nível para Jesus é estar mais perto dEle, como o testemunho dessa mulher samaritana. Eu quero ler, vou tentar ser mais rápido, mas vale a pena nós abrirmos no Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 7, ao invés de ler logo a resolução, para vermos o nível que o Senhor pode nos levar e quer, de reconhecê-lo como Salvador, de ter intimidade com Ele, eu quero construir o diálogo dessa mulher que encontra Jesus. A Bíblia conta no Evangelho 4, no Evangelho de João capítulo 4, que Jesus para num poço de Jacó, para beber água e encontra uma mulher. E aí, versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 4, se você estiver anotando, ou então acompanhe conosco na tela, diz assim, olha, nisso, quando Jesus para, veio uma mulher samaritana, importante lembrar, ela era samaritana, e ela vem para tirar água, e Jesus lhe disse, me dê um pouco de água, versículo 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e no versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, ela era samaritana, Jesus judeu, vai imaginando aí junto comigo, uma outra nação, como o Senhor sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, versículo 9, primeiro nível de relacionamento dessa mulher com Jesus era de inimizade. Primeiro, ela não conhecia Jesus, não sabia nem quem era, ela não sabia que ali estava o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela não sabia da existência dele.
ela não sabia quem ele era, mas ao reconhecê-lo, não o reconhece como quem ele era, poderoso, santo, digno de louvor e honra e glória, ela o reconhece como um inimigo, uma pessoa de outra nacionalidade, de outra nação. E eu quero dizer para a igreja, Jesus nunca vai ser o seu inimigo. Jesus é o melhor amigo, Ele é o socorro presente na hora da angústia, Ele atrai, Ele não manda embora, Ele ajunta, Ele não espalha, Ele não segrega, Ele não tem filhos prediletos. Jesus quer ser o amigo fiel, aquele que pode resolver, dar um ombro amigo, ouvir as nossas dificuldades. Ele sim, Ele é amigo do nosso pecado, inimigo do nosso pecado. Inimigo dos nossos passos largos que nos levam à maldição, que nos levam à perdição, que nos levam a uma eternidade sem Ele. Aí Ele se coloca como inimigo destas atitudes. A palavra de Deus nos ensina que Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Então coloque a mão direita no seu coração, Jesus te ama, e Ele nunca vai ser seu inimigo. Aprenda a reconhecer, o primeiro nível de relacionamento com Jesus é saber que Ele te ama, e que Ele quer ter esse relacionamento de amizade com você. Quem quer ser amigo de Jesus e pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Versículo 10, vamos acompanhando. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então, se você soubesse quem sou eu, você que ia me pedir água, receber água viva. Versículo 11, disse a mulher: o Senhor não tem nem com o que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Olha a incredulidade. Olha a desconfiança. Versículo 12, acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? E Jesus responde, versículo 13, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. E eu pergunto para a igreja, quem quer beber dessa água de vida eterna? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia! Aquela mulher que não conhecia Jesus, põe ainda para fora toda uma incredulidade. Versículo 15, o diálogo continua e Jesus está avançando com ela, dando oportunidade para que ela possa passar de nível no relacionamento. E Jesus está te dando oportunidade para que você tenha um nível mais profundo de intimidade com Deus nessa noite. Versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Versículo 17. Não tenho marido, respondeu a mulher. E disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus estava tocando intimamente no coração daquela mulher. Jesus estava demonstrando conhecimento, poder, e que ele era algo muito mais do que um judeu, do que um inimigo, do que um homem qualquer. Jesus estava se mostrando, se revelando a ela. E eu quero perguntar para a igreja, quem quer saber, quem quer sentir Jesus se revelando para você nessa noite? Jesus estava se revelando àquela mulher. Olha só no versículo 19, a resposta da mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Aqui ela já sobe um nível a mais no seu relacionamento com Jesus. Antes ele era um ninguém, um desconhecido, um nada, um inimigo, alguém que ela não poderia nem estar conversando, alguém de quem ela duvida. Como é que você vai me dar água? Você não tem nem, você está me pedindo? Que água é essa que você tem para me dar? E agora, quando Jesus toca no coração dela, quando Jesus revela para ela o seu poder, ela já o reconhece como profeta. Quem quer saber do poder de Jesus para a sua vida?
Jesus quer se revelar para você nessa noite. Eis que venho sem demora. Aquele que estiver ao aguardo do Senhor vai saber e poder conhecer os anseios, os preceitos maravilhosos do Senhor para nós. Vamos continuando na leitura, versículo 20. Ela disse no 19: Senhor, vejo que é profeta. 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai. Não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, ouça essa palavra, igreja, se regozije comigo. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, adorarão em verdade, e são estes adoradores quem o Pai procura. Onde tem adorador de espírito e verdade, onde tem os adoradores que Deus está procurando, onde estão os adoradores da última hora que o Senhor vai encontrar nessa terra. Em verdade está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está te procurando para que você tenha esse nível de relacionamento com Ele. Aleluia. Versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. E então Jesus declarou. Aqui Jesus se revela por completo. Aqui Jesus fala o que só Ele tem poder para falar. Aqui Jesus, Ele mostra toda a sua glória, e Ele diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Levante a sua mão mais alto que você puder. Quem está falando com você nessa noite não é um profeta, não é um bom pregador, não é uma palavra de um sociólogo, de um psicólogo, de um filósofo. Eu, o Messias, eu sou o Salvador, aquele que fala com você, que livra o pecado do mundo, que te escolheu, que te nomeou, que te separou. Eu sou o seu Salvador. E naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber, ou por que está conversando com ela? Interessante pensarmos, e eu vou passar rápido por isso, mas que os discípulos de Jesus, que conheciam e que viviam com Ele o seu ministério, sabiam que Ele vinha para salvar sem fazer acepção de pessoas. Sabia que Ele veio para salvar todo aquele que nele cresce. E ainda assim, em seus pensamentos, eles recriminaram o fato de Jesus estar falando com aquela mulher samaritana. Talvez do seu lado, na igreja, na família, na casa, pessoas que conhecem o plano de salvação, ainda te recriminam, ou ainda falam para você que não há esperança. Mas é por isso que Jesus diz: eu sou o Messias, e quem está falando com você sou eu. Quem está falando com você é a voz daquele que pode fazer todas as coisas. Versículo 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Porque é aqui nesse momento em que Jesus se revela completamente para ela, dizendo: eu sou o Messias, ela já volta para a sua cidade, ela já volta para o meio do seu povo, e ela já o chama de Cristo. Ela já não chama de judeu, ela já não o trata como inimigo, ela não fala estranho, ela fala: alguém que falou no meu coração tudo o que eu tenho feito, tudo que eu precisava ouvir. Ele é o Cristo, aquele que veio realmente para salvar o mundo do pecado. Coloque a mão direita no seu coração. Essa mulher alcançou um nível tão alto de intimidade com Jesus, que ela o reconheceu como quem ele realmente era. Você quer reconhecer Jesus, o que ele é na sua vida? Nessa noite de Santa Ceia, ele se revela a nós, e ele diz: eu sou o seu Salvador, eu sou o Messias. Mas olhe para mim, igreja, começa uma conversa difícil, achando que Jesus era um inimigo, achando que Jesus era um estranho, sem poder entender as palavras, sem poder compreender a mensagem de Jesus. Mas Jesus não descarta aquela mulher.
Jesus não manda ela embora porque ela cometeu o erro na primeira vez. Imagine se Jesus nos rejeitasse quando nós chegamos à sua presença, porque não estávamos prontos. Não é assim que Jesus faz. Jesus continua trabalhando em nós, Jesus continua falando conosco, Jesus continua ouvindo as nossas palavras, mesmo que sejam palavras duras, mesmo que sejam palavras de reclamação, e aquela mulher vai subindo de nível. Quem quer subir de nível no relacionamento com Jesus, na intimidade, no grau de bênção e de milagre, quem quer receber cada vez mais, então aquela mulher passa e reconhece Jesus como profeta. Mas eu quero liberar sobre a igreja: Jesus não é um simples profeta, porque os profetas profetizavam sobre aquilo que não podiam ver e aquilo que não eram de si mesmo. Jesus, ele não é um simples profeta, porque quando ele fala de si mesmo, ele não faz uma profecia, ele faz uma promessa, e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Ele está falando de si mesmo, do poder que é dele. Então não é profecia, é promessa, não é uma coisa de longe, é uma coisa de perto. Ele diz: eu vou preparar lugar, eu vou à direita do Pai preparar um lugar. E se eu não tivesse dito isso, vou preparar lugar, eu não teria esperança para vocês. Mas porque eu vou preparar um lugar, um dia eu vou levar para que vocês estejam comigo à direita de Deus. Isso é promessa da palavra, não mais profecia. Ele não é um simples profeta, ele é o único que tem poder para falar de si mesmo e para prometer que ele salva, batiza com o Espírito Santo, cura, e que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor e pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Quando ele passa para esse nível de mostrar àquela mulher o que ele sabia dela, simplesmente ele está dizendo para aquela mulher: eu sou o seu Salvador, eu te conheço de maneira profunda, eu sou o Messias que me revelo a você, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Cristo que vocês já ouviram falar, eu sou aquilo que você estava esperando. Talvez você esteja me assistindo pela primeira vez porque recebeu o link desse culto de alguém. Talvez vocês que nos visitam pela primeira ou pelas primeiras vezes, está ouvindo uma mensagem que para você pode soar diferente. Jesus está dizendo: eu sou aquilo que você estava procurando. Finalmente você encontrou alguém que pode te dar uma água que vai matar a sua sede, a água viva que jorra como rios de água viva no seu interior, e quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. Aquela mulher, muito embora precise lutar contra o ceticismo: que papo é esse? Que palavra estranha! Você está pedindo para eu te dar uma água e está dizendo para mim que você tem água para dar, então pegue e bebe. Jesus estava falando para ela das coisas que são espirituais. Você chegou agora num território que não é desse mundo. Você está falando das coisas que são de um Deus espiritual, que cuida de todas as coisas. Se fosse para continuar vivendo na nossa naturalidade, nós não teríamos sido atraídos à presença de Deus. Nós somos atraídos para viver aquilo que é sobrenatural, para alcançar um nível que na nossa pequenez nunca alcançaríamos, para crer naquilo que não vimos, para saber aquilo que não sabemos. Nós somos atraídos para viver aquilo que só Deus pode nos permitir viver. E aí Jesus começa a trabalhar no coração dela, não para acusar. Preste atenção. A noite de Santa Ceia não é para dizer que nós temos pecados. Não é para dizer que nós erramos e nós falhamos. Isso o mundo já faz. Isso a palavra vem para julgar os nossos atos, porque ela nos ensina o que é certo e o que é errado. Jesus vem para nos tirar disso. Jesus vem para nos trazer perdão. Ele fala com aquela mulher: você vai buscar o seu marido, vou derrubar essa marra toda aí. Está me peitando, está duvidando de mim, então vou mostrar para você no mundo espiritual quem é que manda. Às vezes Jesus precisa realmente derrubar algumas defesas para que a gente possa abrir o nosso coração. Precisa mostrar sinais de poder e conhecimento para que a gente possa abrir a nossa vida e saber com quem nós estamos lidando. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, ele é Deus. E ele trata com aquela mulher não para acusar, não para jogar ela fora, mas para mostrar que apesar de todo o poder, o amor é maior, a graça é maior, a misericórdia é maior.
Ele diz para aquela mulher: eu sei o que você tem feito, mas apesar do que você tem feito, eu ainda te escolhi para a salvação. Eu sei de onde você está vindo, mas apesar do lugar de onde você está vindo, eu ainda te amo, eu ainda te perdoo, eu ainda te escolhi para a salvação. É isso que Jesus estava falando. Não para jogar fora, não para condenar. A ceia não é para julgar, não é para condenar. A ceia é para dizer: você encontrou o lugar certo, a pessoa certa, a hora certa do seu perdão. Está na hora de escrever uma nova história, está na hora de alcançar o próximo nível, está na hora de viver aquilo que você nunca viveu. Se você beber dessa água hoje, nunca mais você voltará a ter sede como antes. Nisso, vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. E Jesus está dizendo para mim e para você: coloque a mão direita no seu coração. O que eu sou, poderoso, misericordioso, santo, o que eu sou é muito maior do que aquilo que você é. Nem cabe aqui comparação. É só uma palavra de um Pai muito maior, muito mais poderoso, que nos atrai a sua infinita graça. Ele nos dá o que só Ele pode dar: perdão, misericórdia. Hoje é noite de misericórdia, aleluia. Hoje é noite de dizer para nós: eu sei quem você é, e sabendo quem você é, eu te amo da mesma forma. Hoje é noite de dizer: você vai aqui passar para um próximo nível de intimidade comigo, porque eu te conheço, e o que eu conheço de você não vai me fazer desistir. Eu te perdoo, eu te amo, eu te atraí para a minha presença, eu tenho propósitos na sua vida, eu tenho planos para você. Sou eu que conheço os planos que tenho sobre você, planos de bem e não de mal, planos de te fazer prosperar, planos de te dar um bom futuro, planos de fazer a sua casa ser um lugar de bênção, plano de fazer a sua família ser um lugar de paz, plano de te dar salvação, misericórdia e amor, planos do Senhor.